Esse é o quadro respondendo perguntas de forma profunda que não vai caber num Reels ou um Stories de no máximo 1 minuto. Então, bora! E a pergunta que eu tenho agora aqui, gente, é a seguinte. Vamos ler aqui. O que eu gostaria muito de fazer em primeiro momento é, tem uma campanha que roda do dia 1/4 a 20/4. Ao todo serão disparados 6 e-mails neste período para público geral e segmentado. Porém, queria fazer uma automação para quem comprou. Exemplo, no primeiro e-mail, não precisar mais receber os e-mails restantes da campanha. Então, bora lá que eu vou explicar como você faz isso. Então, a primeira coisa, você vai criar a sua automação, tá? E aí, você vai colocar tudo que é necessário para que essa automação funcione, né? Então, gatilho, se for ter um gatilho. Um gatilho, se for ter um gatilho, né? Se você for ter uma entrada dos leads, lembrando que você pode pegar um segmento de pessoas e inserir nessa automação, porque você vai trabalhar elas nessa campanha. Não precisa necessariamente de um gatilho. Todas as ações que envolvem essa campanha, essa jornada que você vai construir aqui. Então, e-mails. Vou pegar aqui. Eu vou pegar alguns e-mails aqui, só pra gente... Tá? Deixar como exemplo. Você pode colocar condicionais, aguarde, né, para construindo o seu fluxo. Vou copiar aqui. Enfim, você vai ter todo um fluxo aqui de comunicação que você vai estar fazendo com o seu lead. E aí, uma coisa que a gente pode usar para, por exemplo, se entre essa ação e essa aqui a pessoa acabar comprando, é um negócio aqui que se chama meta. E agora a gente vai destrinchar e entender tudo que envolve uma meta. Então, no nosso caso aqui, a meta, essa aqui é uma conta de infoproduto, eu vou pôr como tag. E vamos destrinchar, olha eu fazendo rápido, gente, vamos destrinchar. Então, a primeira parte aqui, nome da meta. E o que significa esse nome da meta? É uma informação para você ter interna e depois nos seus relatórios você conseguir acompanhar. Então, vou pôr aqui, ó, compra aprovada. E aí, aqui o próximo é o que, de fato, quando a pessoa alcançar, o que é essa ação que a pessoa precisa alcançar para que ela alcance essa etapa aqui da meta. Então, ó, pule para esta ação quando as condições da meta forem alcançadas. E agora a gente vai desenhar as condições da meta. E aqui você consegue fazer tudo que você faz lá na parte de segmento. Então, se você tem integração com e-commerce, no caso, né, que é um e-commerce, você vai incluir lá a compra aprovada, e você pode adicionar outra condição com as datas, enfim, você vai setar essa condição, essa segmentação que a pessoa vai alcançar para chegar nessa etapa aqui, né, para pular para a meta, quer dizer que ela concluiu com sucesso o objetivo. Então, aqui, por exemplo, se eu fosse falar de compra aprovada, eu colocaria isso aqui, uma tag, porque dentro do meu CRM aqui, eu sei que quem tem essa tag quer dizer que está com compra aprovada, e aí esses e-mails não vão fazer mais sentido para ela. Então, quando ela alcançar essa condição, ela vai pular aqui para essa etapa. E aí você pode adicionar grupo de condições, então utilizando e ou, por exemplo, e, enfim, outro grupo aqui de condições. Tem um vídeo que a gente explica bem essa lógica de e ou, vou deixar ele sinalizado aqui, que pode te ajudar para construir essa lógica aqui de quando que deve acontecer, né? Como criar essa segmentação. Você pode também selecionar um segmento salvo se você tiver. Se você já salvou e você já sabe, assim que a pessoa entrar nessa segmentação, porque ela alcançou aquelas condições, ela também vai pular para cá. O próximo passo, gente, é o local. Como assim o local? O local, ele determina se os contatos são elegíveis ou não para alcançar a meta, tá? E aí, como assim? E quando a meta for, então, abaixo da posição do contato ou em qualquer lugar. Como assim? Imagina que eu vou salvar aqui, depois eu volto. Depois dessa meta aqui, tem outro e-mail que a pessoa deve receber.
E aí, porque você colocou tudo aqui desse jeitinho, vai ter esse outro e-mail aqui que a pessoa vai receber quando ela alcançar. Porque o que a gente está falando na automação é que ele vai pular para cá, tá bom? Ele vai pular para essa etapa aqui assim que ele alcançar a meta. Então, o local, o que a gente está falando é quando a meta for abaixo da posição do contato. Então, se o contato já estiver aqui e alcançar a meta, ele não vai voltar, tá? Agora, se você quiser que ele volte, que ele envie novamente esse e-mail, enfim, se ele alcançar a meta, mesmo ele já tendo passado por essa meta, aí você vai selecionar qualquer lugar, tá? No geral, eu trabalho com abaixo da posição do contato, mas na minha estruturação aqui, as metas são a última etapa sempre. Eu não coloco ações posterior à meta, tá? Eu sempre finalizo a automação com a meta e se for ter alguma outra comunicação que ele deve receber, por exemplo, de compra aprovada, aí eu tenho outra automação que ele vai entrar porque tem um gatilho para quando a compra é aprovada, tá bom? Então, eu normalmente trabalho com abaixo da posição do contato. Até porque se eu tiver ramificação também, esse tipo de coisa, fica mais fácil, eu garanto ali que a pessoa vai entrar, tá bom? Se o contato não cumprir as condições da meta. E aí aqui, esse outro passo, se o contato é ação, né? Como assim? Vamos entender. Você pode decidir a seguinte ação que os contatos realizarão quando chegar organicamente à ação da meta. Tá, o que isso significa? Vou explicar agora para vocês. Quais são as formas da pessoa chegar nessa meta? Ou ela alcança aqui, compra aprovada, ou ela vem passando aqui, recebe esse e-mail, aguarda, recebe esse e-mail e chegou na nossa ação da meta, mesmo sem ter alcançado essa meta. E aí a gente tem algumas condições, coisas que podem acontecer se ele chegar ali de forma orgânica, né? Continuar mesmo assim, isso quer dizer que o contato vai seguir em frente, inclusive ele vai, nos seus relatórios ali, né, ter contabilizado como uma meta alcançada, porque ele alcançou a meta. Na próxima, aguarde até que as condições sejam atendidas. O que isso quer dizer? Os contatos eles vão ficar numa fila ali esperando atender as condições para conseguir seguir em frente, tá? Não tem limite de tempo. Não existe limite de tempo. Ele vai ficar parado ali até ele alcançar essa meta. E encerrar a automação, finalizar aqui a automação, é basicamente você falar, cara, se ele chegou aqui, não alcançou a meta, finalizei a automação, tá bom? Basicamente isso aqui. E por último, a gente tem esse aqui. Aciona uma conversão quando uma meta for atingida. Isso aqui é para a gente criar, de fato, uma condição, uma conversão aqui, né? E os contatos que chegarem na meta, você adiciona uma conversão. Se você trabalhar dessa forma, você pode deixar sem, tá? Como eu trabalho normalmente, como eu disse, eu deixo sempre abaixo da posição do contato. E como eu trabalho basicamente com a meta sendo a última etapa, já aconteceu de não ter, mas assim, eu tô falando um cenário que eu faço normalmente, tá, gente? Então pode vir a ter alguma coisa diferente, tudo mais. Eu tenho alguns exemplos aqui. E por isso que é importante você entender o que significa, né? Porque aí você vai poder decidir por conta, sozinho. Mas é o que eu faço, eu deixo abaixo da posição do contato e aqui eu crio, eu coloco continuar assim mesmo, mas vou criar agora para vocês o pulo do gato. Eu sempre coloco antes da meta aguarde, tipo 10 anos. Uma coisa assim, porque eu gosto de ver rápido, para conseguir passar rápido para o cliente, para quem for, as informações. Então, eu sei quantas pessoas chegaram aqui e estão aguardando 10 anos. Eu coloco aqui depois também enfim, aguarde 10 anos aqui no final. E aí, eu sei quantas pessoas alcançaram a meta de forma rápida aqui. Claro que ali por fora na automação também aparece. Se você ver, aqui são basicamente as informações que você tem. Se você olhar rapidinho, tipo, meta aqui. Aí você vê quantos % de conclusão tivermos dessa meta, tá? Mas no caso,
eu, tipo, ó, desse abandono de carrinho aqui, desse fluxo de abandono de carrinho, 20% de conclusão. Você consegue ver rápido. Mas às vezes eu gosto de colocar esses aguardes porque me ajuda ali de forma mais sistemática, tá bom? Mas não é obrigatório. Estou trazendo ali para vocês um exemplo e uma nova possibilidade de se trabalhar. Se você não tiver esse aguarde 10 anos, ou você coloca que finaliza, ou que a pessoa deve ficar aguardando até alcançar a meta, tá bom? E por fim, quando você vem aqui em. Não é site, é em relatórios. Em relatórios, você consegue trazer dentro dos relatórios de automação a visão geral da meta. E aí você consegue ir acompanhando como que tá as suas metas que você foi colocando, que aparece aqui com esse determinado nome, tá bom? Então, gente, é isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Respondido a dúvida de como você vai fazer. Você vai criar a sua automação e criar uma meta. Dessa forma, se alguém fizer uma compra nesse período que vai estar com a automação ligada, ele vai pular e não vai receber os demais e-mails. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixa de me seguir aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, é só você me mandar lá no meu Instagram, que é @GabrielaHomemmelo. Vira e mexe, eu tenho uma caixinha, mas também pode me mandar no direct, porque são essas perguntas que vão vir aqui para a nossa rede de vídeos longos, para que a gente possa responder com profundidade e explicar exatamente o que você precisa, tá bom? No mais, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link para você, do artigo do Active, explicando sobre metas, para você ler na fonte, tá? Não é para você saber que não são vozes da minha cabeça. Tem fonte lá. E vai ter um link para você entrar na nossa comunidade gratuita de CRM. Lá a gente tem vários conteúdos de CRM e eu também, algumas dúvidas que surgem lá, podem virar vídeos aqui, tá bom? É isso, eu espero vocês no próximo vídeo.